Ana, é um prazer estarmos aqui de É verdade. volta, aqui para o nosso segundo episódio dedicado ao medo de falar inglês. E aqui só para contextualizar, nós no primeiro episódio estivemos a tentar desbravar um bocadinho as razões, não é? O porquê do medo de falar inglês. E houve aqui muitas coisas que nós falámos, mas houve três Uhum. aspectos que ficaram. Ok. Um deles é que o medo de falar inglês pode efetivamente ser Uhum. secundário, porque na raiz o que nós vamos encontrar muitas vezes é uma autocrítica muito grande, Isso. que leva, no fundo, a alimentar esse medo, não é? Estarmos a ver o inglês como uma fraqueza ou algo que nós não temos e que faz de nós Isso. menos. Portanto, este é um primeiro aspecto. Uhum. Um segundo aspecto relacionado com o medo da Uhum. exposição, né, e de cair no ridículo, ou do que é que os outros vão dizer, ou se vamos ficar mal, o medo da vergonha Isso. também, não é? Dessa exposição. E um terceiro aspecto que alimenta também este medo de falar inglês é o tema da Comparação. comparação. E depois falamos aqui de uma série de Isso. outras questões, como até diferenças de género e como é que as mulheres conseguem ser tão mais duras para consigo, ou Isso. relativamente às expectativas sobre como é que deviam ou não deviam falar Uhum. inglês e até que ponto é que isso também não é Uhum. bloqueador. E hoje aquilo que eu quero conversar contigo é mais sobre estratégias. Então, agora que nós já explorámos e já descodificámos um pouco algumas das raízes do medo de falar inglês, outra que falámos também muito importante é as nossas próprias experiências de Isso. vida, não é? E como é que isso condiciona a nossa relação com a língua. Então, agora que sabemos isto tudo e que se calhar muita gente que nos está a ouvir se Uhum. identifica, então o que fazer? Ana, e com base na tua experiência, e claro, tu tens o English for Life já há 9 Uhum. anos, Já vai fazer se quase não me 11, na engano. rede quase 11, já vai para os 11, sim. É, 11, isto sim. sou eu e as contas, ainda bem que ainda hei de falar Isto também é isso, o uma medo co da eu matemática. diria, eu em contas, eu diria, é uma das convicções que eu também tenho, que não tenho jeito para contas e para números, mas pronto, mas sim, mas é, vai Exato, fazer vai fazer em outubro de 2000, exato. começou em outubro de 2004. Sim. Exato, exato. Eu percebi 2004, mas as minhas contas levaram-me para o 9. Isto Sim. para dizer o quê? Que de facto nós temos aqui muitos medos Isso. alicerçados à prática, no fundo, de uma língua que pode ser vista como uma competência que podemos Uhum. desenvolver, mas que muitas vezes as pessoas não encaram isto como uma competência, mas sim como uma falha Isso, pessoal. isso, isso, isso. Ah, e o que eu gostava de ouvir da tua parte, Ana, tu trabalhas com alunos há 11 Isso. anos, tens imensas histórias, tens imensas experiências. O que é que tu sentes que, de acordo com a tua prática, faz a diferença e ajuda de facto as pessoas a desbloquear Não. e a desbravar esse medo? Ui, são várias coisas ao mesmo tempo. Acho que uma coisa que é importante é, esta questão do medo de falar inglês. As pessoas nem chamam medo, mas chamam receio, o meu bloqueio. Não começam por identificar primeiro que é um medo, né? Mas aparece como tema de terapia, por isso nós temos bastantes pessoas que vieram ter connosco porque faziam terapia sobre este tema. Por isso, há pessoas para quem não chega a estarem connosco no programa English for Life porque tem muitas camadas, não é? Tem muitas camadas este bloqueio. E nós mesmo, nós não somos psicólogas, não somos terapeutas, é importante as pessoas saberem. O que criamos é um espaço muito seguro para esta aprendizagem e para o cérebro estar tão descontraído que há espaço para o erro, há espaço para a brincadeira, há espaço para a exploração, o que faz com que a aprendizagem seja acelerada, é muito mais rápida e ao mesmo tempo que haja espaço, primeiro ainda que haja espaço para a aprendizagem, porque se não há uma parte do nosso cérebro que é a amígdala, que quando está muito tensa não há espaço nenhum para a aprendizagem, por isso é que nós temos estes momentos de branca a falar inglês. O que nós tentamos criar, eu tentei criar um programa que simulasse este espaço que é preciso interior no nosso cérebro e também no nosso espírito, quase, não é? Para estarmos abertas à aprendizagem do inglês. Ao longo de 11 anos, este programa tem vindo a ser melhorado porque eu vou descobrindo sempre nas pessoas, no contacto com elas, é que eu vou percebendo quais são as dificuldades que têm. Eu passei do papel, da teoria, de perceber. A primeira fase foi ver muitas pessoas com esta questão do medo de falar. Depois foi procurar o estudo que me mostrava que era uma realidade. E agora o programa, todos os anos, vai ser melhorado para procurar ferramentas para as pessoas conseguirem fazer isso. O primeiro passo, penso que é um grupo muito pequenino de pessoas em que as pessoas estão seguras para falar muito, para poderem. Portanto, são 4 pessoas num grupo, pessoas do mesmo nível,
E depois um espaço com professoras que eu escolho, que não são só tecnicamente boas no ensino, mas que têm de ter uma empatia muito profunda com as pessoas. E elas próprias também identificam em si terem estas questões noutras áreas da vida delas. No inglês, eu escolhi trabalhar com professoras bilíngues que compreendem o processo de aprendizagem, que tiveram que passar por muitos momentos de errar, tiveram que viver, estar no mundo a errar, tenham tido essa experiência de passar o que as alunas estão a passar. E depois, então, criarmos todas as semanas vários tipos de aulas que batem em várias partes do inglês que ajudam nisto. Por exemplo, só alguns exemplos. A primeira semana do mês trabalham apresentações orais, em que têm que claramente lidar como se estivessem no trabalho, fazer uma apresentação e bloquear. E depois terem que lidar com esse bloqueio. Como ganhar a desenvoltura de quando não vão dizer de uma maneira, vão por outro lado, terem que explicar o que querem dizer, imaginando como se estivessem em português, nervosas numa reunião, como é que farão? Quando têm que voltar a elas próprias, acalmarem-se e voltar a tentar. Imagina, no mês ímpar, fazem uma apresentação preparada e preparam-se todas e depois mesmo assim bloqueiam e têm que lidar com esse desconforto. No mês par, sei lá, setembro uma coisa, em outubro têm que fazer uma apresentação improvisada em que têm um tema que não estão à espera para preparar para aqueles momentos do trabalho ou na vida em que lhes fazem perguntas no momento, em que têm que saber como é que eu respondo. Força, força. Ana, Dá vontade, dá vontade. deixa-me Sim. interromper-te para dizer uma coisa. No fundo, o que tu estás a fazer é aquilo que é uma das coisas mais importantes em relação ao medo, que é a Ação, ação. isso. Ou seja, e tu sabes que isso é uma das coisas que eu mais Uhum. defendo, não é? O que o medo precisa, a forma de desbravarmos o medo é precisamente agirmos Isso. sobre ele. Agora, também é verdade que é exatamente disso que as pessoas Uhum. fogem, porque quando eu estou a caminhar em relação aos meus medos, aumenta a ansiedade, aumenta o desconforto que essa ação me Isso. provoca. E a tendência natural de muitas pessoas é a É fuga, fuga, sim. não é? Fugir Isso. dessa situação. E a minha pergunta é: desses passos, tu não tens pessoas a desistirem Ah, ou a demorarem muito mais tempo do que aquilo que é o quando previsto estão connosco para se connosco, conseguir. é isso, quando estão connosco, a tua pergunta é se quando estão Uhum. connosco também desistem, é isso? Se desistem, sim. Sim, sim, Então, sim, sim. quando as pessoas chegam a nós, é uma pergunta interessante, porque as pessoas chegam a nós e eu dou logo o documento de como é que vai ser a saída. Pode parecer estranho, não é? Chegam a nós, cheias de vontade de avançar, finalmente vou lidar com este bloqueio e eu mostro quais são as condições de saída. Para quê? Para podermos falar de um tema que é uma coisa, vocês aqui estão livres de sair a qualquer altura. Dão-nos um tempo de antecipação, saem, mas eu não queria que desta vez vocês fugissem de vocês. E o que nós fazemos é trabalhar. O primeiro passo é identificarmos o que é que vos faz desistir, para poderem neste grupo pequenino, ou comigo individualmente, marcar comigo para dizer já estou neste sítio do costume. E fazemos um exercício de identificar quem é que eu sou quando desiste na aprendizagem. Porque normalmente trabalhamos com pessoas que já tentaram várias vezes e desistem. E eu costumo dizer, não é que os outros programas ou cursos são maus, mas é preciso um espaço para a pessoa sentir-se acompanhada neste caminho. E é muito interessante verem que as pessoas que a vida começa a ficar difícil, começam a sentir que não estão a dar suficiente, ou não veem resultados, começam a desistir, ou sentem que não conseguem gerir a vida toda, com tudo a acontecer. E quando verbalizam isto, aguentam mais uma onda e mais uma onda. E quando olhamos para trás, as pessoas que aguentaram essas ondas da vida, que é a expressão que eu costumo usar, olham para trás e a diferença é imensa. Mas muitas vezes as pessoas dizem, já estava quase a desistir e decidi contactar. Estava porque eu digo sempre que também connosco vai voltar essa vontade de existir, porque todos nós temos uma, não é? Para mantermos uma aprendizagem, é uma boa pergunta, porque todos nós temos uma vontade, não aguenta, temos uma parte de nós que não aguenta o processo, não é? E às vezes nas aulas há lágrimas e as pessoas começam a perceber como é que vivem este medo. Ali estão num espaço seguro para viver aquele medo e depois estarem num espaço em que se apoiam mutuamente. Mesmo sem nós interferirmos, elas apoiam-se umas às outras. Há muita questão de estender a mão à outra pessoa. E para mim, o espaço de pequena comunidade é muito poderoso para haver mudança. E é um espaço muito seguro também. E podemos também desconstruir. Por exemplo, nós conseguimos ver nas aulas quando alguém diz uma expressão muito bonita em inglês, as outras caras começam-se a fechar ao princípio. Ai, que bonito o inglês dela, o meu é uma porcaria, né? A comparação de que tu falaste. E nós podemos dizer, Exatamente. pode partilhar o que é que está a sentir. E a pessoa diz, já me estou a comparar com a minha colega porque ela disse muito bem e eu não fiz o trabalho de casa. Isto tudo é falado porque começamos a tirar peso de cima de nós, né? Eu costumo dizer que há sempre uma corajosa que diz, há sempre uma corajosa que começa essa conversa e que nós ali abrimos esse espaço de conversa. Sim. É, Sim, há aqui um lado muito importante e que nós também focámos aqui no nosso último uhum, episódio,
que é este tema das crenças, ou Isso. seja, as crenças estão de tal forma enraizadas que mesmo que eu saiba que a comparação neste processo não Uhum. ajuda, naturalmente esse é um registro que é Sim, padrão isso, ainda isso, isso. e que vem ao de Isso. cima numa fase É inicial. pode parecer arrogante, mas eu acho que não é. Eu conheço muito bem o padrão das pessoas que estão connosco. Também conheço em mim, também estudo muito sobre, Uhum. né, toda esta área de estudo da ansiedade e do bloqueio, o que é que se passa no nosso cérebro, que espaço criar para haver aprendizagem. E eu já sei que vai haver comparação. Eu nunca me assusto quando as pessoas. Há muitos níveis de medo de falar inglês. O caso mais extremo que eu vi foi uma pessoa que, durante 5 anos, a colega fingiu que era ela quando atendia o telefone, por exemplo. Portanto, 5 anos fingiu, a colega fingiu ser ela. E esta pessoa, quando chegou a nós, nem Sim, levantava. Nós estamos, as aulas são online e a pessoa nem levantava, não mostrava a cara nas aulas. E isso foi um caminho uhum, que se foi uhum. fazendo. O nível de intensidade do medo varia de pessoa para pessoa, mas ao mesmo tempo, o que eu tento com a equipa é que ninguém se assusta, é tudo normal o que nós estamos a ver. Podíamos dizer, lá está, isto é o que não é normal acontecer. E acho que isto assegura muitas pessoas de que não se passa nada de extraordinário, que é o expectável, como tu estavas a dizer, a Sim, comparação é o expectável. Eu quero criar um espaço em que tudo venha ao de cima para preparar as pessoas lá para fora. Não sei se isto faz sentido, mas aquele exatamente. espaço vai simular tudo o que vai Faz. acontecer e depois então vão à primeira reunião no trabalho, à segunda vamos fazendo objetivos concretos para fazerem esse caminho. Mas ali acontece tudo. E depois a seguir ficam confortáveis demais, então já estamos prontas para ir para a vida, não é? Para ir para a parte seguinte. É um espaço de Sim, simulação da sim. realidade. Sim. E por isso não temos aulas individuais. Ana, Isto é pois, um ponto exato, interessante, exato, eu porque a acho. comunidade, como tu já Isso. disseste, é Porque a fundamental. pessoa, quando Sim, está sozinha, sim. adia constantemente este espaço. Está num lugar seguro demais, não tem que se comparar, não tem que sentir medo da opinião do outro. Então é importante ter aquele grupo pequenino, não tão grande que não haja espaço para falar, mas eu decidi nunca ter aulas individuais porque sentia que estava a adiar o processo destas pessoas que querem é falar com outras pessoas. Não é? Sim, sem dúvida. Ana, aquilo que eu te quero perguntar Sim. agora é uma coisa um pouco mais Força, pessoal, força. que é este processo que tu estás, no fundo, aqui a usar, na English for Uhum. Life, em que medida é que tu aplicas a ti própria este Hum. processo para aquilo que possam ser também os teus medos Isso. relacionados, eu não diria com o inglês, mas com outras áreas da tua vida? Sim, então eu é uma longa história, mas eu tive a minha primeira depressão muito profunda com 17 anos. E depois tem sido todo um historial da minha saúde mental, de lidar com a opinião. Eu, com 19 anos, lembro-me antes de ir para a Inglaterra, de estar no autocarro, e só percebi isto anos depois, não percebi naquele momento, mas estar no autocarro e eu controlava a respiração com medo de ouvirem a minha respiração. Portanto, a minha vontade que não me vissem, que eu não ocupasse espaço, era muito grande. E só numa conversa em Inglaterra, anos depois, eu que estava a contar, como se fosse uma coisa muito normal, estar a contar isso e vi uma pessoa que estava à minha frente a chorar. Disse, mas como se fosse uma coisa difícil de ouvir. E eu percebi a gravidade da maneira como eu vivia, de que o medo da opinião dos outros tem sido uma questão muito grande na minha vida desde pequenina. Que eu faço terapia, trabalho isto tudo, e tem sido, principalmente aí desde os talvez 35, 36 para a frente, tem sido mesmo uma decisão consciente de Que valorizar. idade é que tens agora, Ana? 52. Sim, 52. Tem sido, acho que temos a mesma idade? Não, temos, Sim, sim, temos sim, senhora. já na menopausa, já todas as camadas que a vida vai trazendo e a idade vai trazendo, e tem sido um desconstruir constante de me apresentar como eu sou, de não esperar por um patamar. No meu caso, aparece muito na relação com o meu corpo, de engordar facilmente, tem sido desde pequenina uma questão, e é o sítio onde eu vejo nas alunas nas aulas e depois decido na minha vida. Por exemplo, eu vivi em Inglaterra, eu costumo brincar com isso, mas vivi em Inglaterra há 7 anos, escolhi um país com a chuva para não lidar com o tamanho do meu corpo. E só percebi muito tempo. Há coisas que só percebemos depois, né? Vamos contornando. Da mesma maneira que Sim, as é pessoas verdade. escolhem o espanhol na escola para não lidar com o inglês, eu escolhi um país de chuva para não lidar com o calor. Agora o que eu faço é vou Exatamente. à vida Ou seja, para não expores o para não corpo. expor e para não lidar com a opinião do outro e para não me comparar. Pronto, tem sido todo um caminho também na minha vida. E às vezes as pessoas esperam que venha assim um milagre, que isto se resolve, vou deixar de ter esta sensação. A minha experiência, o que eu vejo na terapia, é que é uma escolha todos os dias. Eu gosto muito como a autora Brené Brown diz, todos os dias eu escolho, quando ponho os pés no chão, se vou viver procurando conforto ou a coragem de me apresentar como eu sou. Eu gosto, para mim é muito todos os dias essa escolha. E às vezes é de segundo a segundo.
estou a fechar-me de não quero que me vejam e depois escolho, não, eu quero viver. É uma decisão todos os dias, não é? E a voz crítica que eu tenho fala comigo todos os dias, né? E eu vou decidindo, espera aí, tenho que ser eu a acalmar-me. Eu tenho eu tenho a mesma questão que todas as nossas alunas, só que noutras áreas da vida. Eu acredito, nunca conheci ninguém que não tenha, noutra área da vida, uma parte em que sente, esta parte minha eu não quero mostrar. Há uma frase que uma aluna nossa disse uma vez numa aula que eu gostei muito, que foi: Alice, andei 20 anos em português a criar uma imagem de mim na empresa, agora se falar inglês vou ter que tirar esta capa toda. E este tema do inglês é sobre isto, é sobre esta capa que nós vamos criando de, em português eu controlo tudo, bem ou mal, em inglês eu não consigo porque não tenho inglês suficiente. Então que vão ter que ver o patamar em que eu estou, que é a mesma coisa que eu tenho com o meu corpo. Tento e vou cair ao mesmo sítio de este ano vou ter que me apresentar outra vez na praia com o meu corpo. Posso não ir à praia, mas se eu quero viver, vou-me apresentar como eu sou. E, por exemplo, agora estamos numa altura do ano que estamos a começar a ter calor, começa o sofrimento de o que é que vão pensar, e depois é uma escolha que eu faço todos os dias de, não, eu quero viver. Eu não quero esperar por mais nada, né? E é incrível como estou mais à vontade com o meu corpo agora do que quando tinha 20 anos, quando tinha muito menos peso e, olhando para trás, era uma preocupação exagerada da minha cabeça, mas era o que era, né? Sim. Ou seja, o tema não é o peso em si, nem é a Não, forma do teu corpo, é a maneira como isso. vives com ele, E o que é que não os outros é? vão pensar de mim? Se fizermos a transferência e o que os outros vão Isso. pensar, e se fizermos, e lá está, e o que os outros vão pensar é uma questão que está na tua Completamente. cabeça, não é na cabeça dos Uhum. outros. E isto, eu estou a pegar nisto porque é exatamente o mesmo tema quando falamos de Igual, igualzinho, inglês, não igual. é? Muitas dessas preocupações efetivamente estão na nossa cabeça. E esta tua partilha, Ana, também nos ajuda a perceber aqui uma coisa que é muito importante. Nós podemos ser altamente Isso. funcionais e muito eficazes em Uhum. determinadas áreas da nossa vida e termos outras que sentimos que é um processo em Claramente, desenvolvimento, um claramente. percurso e que precisamos de fazer Isso, aqui trabalho, isso. não é? E tu disseste uma coisa que é muito importante e com os meus clientes na psicologia clínica esse tema vem muito ao de cima, que é quando nós temos um padrão de funcionamento que está connosco praticamente toda a nossa Isso. vida e que é um padrão que é Uhum, disfuncional ou que não está a ajudar, quando nós começamos a caminhar num sentido uhum. diferente e de desconstruir esse padrão, isso não quer dizer que os pensamentos vão embora. Não, Ou exato, seja, exato. nós todos os dias, como tu dizias, vem na mesma aquela Vai. questão de e será que e o que é que os outros vão dizer? A grande diferença é que nós podemos aprender a não continuar a alimentar tanto isto Isso, e passar a uma ação que nos permita a tal liberdade que tu estás a isso. dizer. Antigamente para mim era um monólogo, né, esta voz era um monólogo, esta voz interior. E nas aulas falamos muito vezes desta parte, as pessoas conseguem identificar esta voz crítica. Para mim agora é mais um diálogo, é eu conseguir dizer, às vezes tenho que dizer, no outro dia estava a experimentar roupa e estava com esta voz de lá estás tu outra vez, outro ano, não é? Cada um tem a sua. E eu tive que dizer, espera aí, eu giro uma empresa. Tenho uma empresa com 200 e tal alunas, sou mãe sozinha, tenho não sei o quê. Tive que identificar para mim para dizer, espera, vamos com calma. Então naquele dia decidi, vais só experimentar roupa sem expectativa nenhuma. E depois diverti-me o dia todo só a experimentar, sem a expectativa de que tinha que ser outra coisa. E fiquei toda contente que eu consegui eu Boa. própria, não é? É um diálogo connosco próprios, eu acredito. Porque esta voz é muito antiga, que lá está. É uma voz que... E depois como é uma voz negativa, não dá trabalho nenhum, vem cheia de força. É precisa de um cuidado meu, de me abraçar o tempo todo e de me cuidar. Assim. Eu olho para as nossas alunas e vejo a falta de carinho com que nós nos tratamos, não é? Tratamos-nos com tanta violência. E eu não quero para tantas pessoas que vivam assim. Não merecem. E eu gosto muito de ver o momento em que as pessoas dizem: estou Sim. farta disto, eu não quero viver assim. Então começam as frases no trabalho assim. As pessoas dizem: olhem, o inglês é a minha segunda língua, se tiverem perguntas, façam-me. Começa a deixar de haver aquele momento de peço desculpa, o meu inglês é muito mau. Ou, é uma mudança do foco para eu sei o que é que eu quero dizer, Exatamente. eu sei o que é que eu quero dizer, se tiverem perguntas, façam. Ou dizer, em inglês está um bocadinho mais. O foco fica, eu sei a minha capacidade, o inglês é só uma ferramenta que está um bocadinho mais difícil. E isso é lindo de ver quando as pessoas conseguem começar a fazer isso, não é? É muito Pois bonito. é, pois é. A linguagem é de facto muito importante Uhum. e eu gosto muito de chamar a atenção desta parte, porque a linguagem que nós usamos connosco, com o mundo, etc., e nós, enquanto estamos acordados, estamos sempre a pensar, Isso. portanto, há aqui todo um discurso interno, e esse discurso interno, ou a linguagem que nós estamos a usar,
vai ter um impacto gigante na forma como nós nos Claramente, sentimos, não é? claramente. Connosco, na forma como nos relacionamos com o mundo, Isso, etc. Por isso, mudar essa linguagem é um processo fundamental de uma aprendizagem do desbravar do isso, medo, não isso. é? Neste caso, do medo de falar Sim. Há uma inglês. frase que eu costumo dizer, há muitas variantes desta frase, mas eu costumo dizer: transmitirem às pessoas em entrevistas de trabalho, em apresentações em público, nas reuniões, conseguir dizer I know what I want to say, but in English it's not so easy. Give me a moment. Transmitir esta convicção de I know what I want to say. Eu sei bem o que é que eu quero dizer, não é? Porque eu sei a minha capacidade. E depois há muitas variações disto, mas este foco Sim, primeiro nisto. sim. Ahm, Agora, há uma parte interessante que agora fizeste-me pensar numa questão que é esta ansiedade que nós temos com o inglês e esta exigência de nós não afeta só os momentos em que falamos, afeta todo o processo de aprendizagem, que era uma coisa que eu não sabia ao princípio quando Exatamente. comecei a trabalhar com as pessoas nesta área, que é como é que ajudamos as pessoas a não desistirem delas no caminho. Porque uma parte é não desistirem delas nas reuniões, no falar em público, no estar. Depois a seguir é como manter uma aprendizagem porque não lidamos bem com não fazer tudo certinho. Isto só para dizer que isto aparece em todas as áreas, esta nossa exigência connosco. Sim, sem dúvida. E é interessante como é que isso é tão verdade para tudo o que é um Para processo de tudo. Tudo. aprendizagem, seja de que for. Isso, Inclusive é do próprio medo, não isso. é? Sabes que eu vou acabando por reforçar sempre isso, sendo aqui o nosso tema-chave as Claramente, conversas com o claramente. Sim, medo, sim, não sim. é? E de certeza que tu vês isto, os padrões repetem-se em todo o tipo de medos, não é? Repetem-se claramente. Muito. E como é que Sim, se consegue, e as pessoas sim, que desistem no caminho, como tu estavas a dizer. E está tudo certo, não é? As pessoas, o claro. que eu tento apoiar as pessoas é saber que não é Sim, preciso e podemos aguentar os altos e baixos que aí vêm. Por exemplo, imagina durante o Covid, pessoas, 3 filhos em casa e manter uma aprendizagem. As pessoas que aguentavam eram as pessoas que diziam, hoje não fiz nada, mas vim à aula na mesma. Ou não se compararem com a colega que fez tudo certinho porque não tinha filhos em casa, por exemplo, não é? Esta coragem de nos apresentarmos no uhum, patamar em que estamos, é preciso ser treinada também. Isso, sim. E treinar também até a arte do desistir isso, e de retomar. isso também Ou acontece. seja, nós às vezes precisamos mesmo de Exatamente, largar, de sim, desistir, porque está a ser tão intenso isso, emocionalmente que não estamos a conseguir retirar nada claramente, dali. claramente. E esse desistir, eu estou agora nesse processo com o crochê, não é? Decidi voltar a pegar nas agulhas e a fazer crochê e quer dizer, já experimentei várias peças e nenhuma delas ainda Como tu. está mais ou menos, não é? Mas lá está, também não é, não está mais ou menos, mas já anda a Ok, usar. Mas já me aconteceu várias vezes de estar a fazer e chegar a um ponto, epá, estou farta isso, disto e ponho para o lado e estou uma isso, semana sem lhe pegar. Porque a frustração é de tal forma grande que precisa de tempo para. Mas eu já sei que é um largar que preciso de retomar. isso. Porque se largar de vez, o que vai acontecer é que há um estado emocional de tal forma tenso e negativo associado àquela Uhum. experiência que a probabilidade de eu voltar a pegar, eu sei que é muito má, porque esse desconforto é o que vai Isso, ficar. isso, isso, isso. E então, se eu voltar, isto em relação ao inglês é Uhum. chave, se eu voltar com frequência, o que é que eu faço? Eu vou conseguir estar a lidar com esse Isso, desconforto e a transformar a claramente. experiência numa experiência que deixa de ser negativa para passar a ser até E há prazerosa. várias pessoas que param e depois voltam. Temos muitas pessoas que param e voltam. Ou temos, por exemplo, houve uma senhora há pouco tempo que, com o psiquiatra dela, estava numa situação de burnout muito grande e decidiu parar. E saiu. E depois, pouco tempo Exato, depois, voltou exato. outra vez e disse: Mas eu estava a gostar tanto, fazia-me tão bem. Então o que é que fizemos? Foi um plano com ela para a expectativa dela ser diferente na aula, não pôr o peso que ia estar com, Boa. com as suas colegas que estavam a avançar, que estavam com um ritmo de vida diferente. E ela agora está com uma atitude diferente, que é o meu ritmo agora é este e aceitar o momento em que ela está. Muito bom. E isso faz toda a diferença, que a pessoa pode se pensar, eu quero estar aqui, mas tenho que estar Faz. com uma atitude mais leve comigo. Por exemplo, comigo, com a minha relação com o meu corpo, é a mesma coisa. Eu lembro-me há anos e anos de alguns nutricionistas sugerirem-me coisas de alimentação, que eu pensava, nunca vou comer assim, mas só o tentar um bocadinho, e às vezes parar, quando olho para mim, já mudei tanta coisa neste tentar e recuar um bocadinho e depois tentar outra vez. A nossa boca vai mudando, as papilas gustativas vão mudando, tudo está em mudança. Eu achava que era tudo muito tudo ou nada, mas só a tentativa e ir explorando tem-me trazido coisas incríveis neste caminho. Sim. Não é? É.
Eu acho que uma grande medida de avaliarmos a nossa disponibilidade para a Hum, aprendizagem, e para crescer e para evoluir, é olharmos para trás e identificarmos a quantidade de coisas que nós já dissemos ou pensámos que não era para nós Isso, e que isso, nunca iríamos fazer e que na realidade acabámos por isso, fazer e isso, desconstruímos. isso, isso. E isto é fundamental porque eu também ouço muitas pessoas a dizerem em relação aos medos, seja do que Uhum. for, isso não é para mim, eu não Isso, consigo, eu isso, não isso, sou isso. capaz, eu nunca vou conseguir. E é possível, de facto, haver um caminho para um lugar onde isso passa a ser o passado. Isso. E nós olhamos para trás e vemos, de facto, coisas que achávamos que nunca iriam ser para Sim, nós e que nunca iríamos conseguir fazer. Mas se não tentarmos, se não houver as tais ações nesse isso. sentido, vai ser, Sim, não vamos sair de sim. onde estamos, não E é? está tudo a contar, Efetivamente. não é? Não quer dizer que seja uma ação contínua, Está é. tudo a contar. Cada Não quer cada dizer que migalha seja está uma a ação contar. contínua, exatamente. Sim. O tema da ação é mesmo um processo de interação, tentativa e erro, em que às vezes nós precisamos mesmo de parar, de andar Isso, para trás e depois de voltar isso, à carga, isso. entre aspas. Nós fazemos uma coisa com as pessoas, imagina que vão ter uma reunião por causa deste tema agora, vão a uma reunião de trabalho em inglês. Finalmente vão, participam na reunião da maneira que decidiram, vou intervir pelo menos uma vez, qualquer coisa que decidam fazer diferente, não é? Com um objetivo realista. E depois, normalmente, acaba a reunião e sentem, ai, devia ter dito isto, ficamos muito tempo, não devia ter dito isto, devia ter feito isto, depois olharam para mim assim, e começa esta voz aqui da autocrítica, não é? E nós trabalhamos com a pessoa no a seguir, que é, ok, vamos, como tu estavas a dizer há bocadinho, vou já trabalhar em cima disto, para a próxima vez ser mais fácil. Porque não precisa de ser Exatamente. não precisa de ser essa escada tão, tudo linear, não é? Essa subida linear. E que Não não existe, não existe, isso é existe. Exato. idealista. E este tempo que ficamos ali chateados, o que eu tento fazer com as pessoas é reduzirmos o tempo de autocrítica, ele existe, mas vamos reduzir e passar à ação e do que é que podemos fazer. E esta é a outra fase difícil, que é as pessoas, Exatamente. muito tudo ou nada, por isso é, pronto, não fiz, fica para a próxima vez. E há aqui tanta coisa para fazer naquele tempo entre duas reuniões. Há todo um trabalho que se pode fazer super interessante. E depois as pessoas, por exemplo, uma palavra que não souberam dizer, nunca se vão esquecer, porque aquela memória foi tão emotiva que nunca se vão esquecer daquela palavra, se quiserem ir aprendê-la, porque aquele é o tipo de vocabulário que fica mais rapidamente no cérebro, porque teve uma experiência emotiva e negativa, Sim, não é? Por exemplo. O cérebro adora exatamente. esse tipo de aprendizagem do vocabulário ou das palavras, porque está associada à emoção. Pois adora, porque é uma questão de Isso. sobrevivência. Ou seja, e às vezes, até quando se fala nas emoções, nós temos uma lista maior de emoções Uhum. desagradáveis, chamadas Isso. negativas, que eu não gosto desse Uhum. termo, não é? A lista é muito maior do que as emoções Ok. agradáveis, e não é por acaso, é por uma questão de Isso. sobrevivência. Porque desde que nascemos até que morremos, não é? O principal objetivo do nosso organismo é manter-nos Claramente. vivos. Então ele está todo desenhado para isso, Uhum. não é? E as emoções são fundamentais para ativar o nosso estado de alerta e para nos ajudar Uhum. a ativar o organismo e proteger-nos de potenciais perigos ou ameaças, não Claramente. é? E não é por acaso que tudo que tem toda uma experiência com uma conotação Uhum. negativa vai ativar emoções das quais é muito difícil Isso. esquecer-nos, que o medo está muito alicerçado aqui o medo não tem memória, mas está alicerçado num sistema de memória. Isso. E por isso é que nós, quando sentimos determinadas emoções ou quando vivemos algumas coisas que nos fazem lembrar uma experiência Isso. desagradável, isto está muito, muito Isso. presente. Se pensarmos numa questão de sobrevivência, não é? Se foi um grande susto que nós apanhámos, que codificámos, entre aspas, no nosso cérebro como perigo de Uhum. vida, então é muito importante não nos esquecermos, Claro. para não A voltarmos a cair, claro, correr os claramente, mesmos claramente, riscos, não claramente. é? E às Nesse vezes é sentido, quando do essas ponto. histórias em relação a momentos difíceis com o inglês, como voltar lá, não é? Como voltar àquele sítio difícil e preparar como é que vai ser esse momento. Uma coisa que eu costumo dizer, não sei se faz sentido, mas é não dizer às pessoas vai correr tudo bem. Eu não sou nada fã nas aulas de dizer às pessoas vai correr tudo bem. É está a sentir, vai Exatamente. acontecer. A antecipação é pior do que o estar lá, mas eu tento sempre dizer qual vai ser o pior cenário. E geralmente o pior cenário é vou ter uma branca enorme. Exatamente. Vou ter uma branca enorme. Então nós dizemos como é que vamos lidar com essa branca naquele momento? E treinamos, dentro do programa, como lidar com aquela branca.
E as pessoas têm mais armas para depois ir simular quando estão no dia a dia, não é? Mas não dizer à pessoa que isso não vai acontecer, que não vai ter essa sensação que tu estavas a dizer agora mesmo, não é? Sim. Sim, ou era, eu acho que esse é provavelmente um dos fatores diferenciadores, Uhum. não é? Porque a pior coisa que nós podemos fazer, não é pior, mas Uhum. uma coisa que não é Uhum. construtiva, que nós podemos fazer quando estamos a tentar ajudar alguém, é convencer a pessoa que vai correr tudo bem Não, quando a pessoa está cheia de medo e sabe que claramente, efetivamente há coisas que não vão claramente. correr bem. E o tema não é achar que vai correr bem, mas é perceber o que é que eu vou fazer, Isso, ou o que isso, é que eu isso, isso. posso fazer se acontecer isto ou Isso. aquilo, Por isso eu estava a dizer não que é? ele tem que ser um espaço de Boa, simulação do que é que vai acontecer, porque também dentro das aulas e com as colegas isso. acontecem esses momentos de branco, acontecem muitas vezes, não é? Agora, há pessoas que nós sentimos, se calhar nós não conseguimos apoiar porque o nervosismo é tanto, depois devolvemos a psicólogos, portanto, há todo um trabalho que se faz com as pessoas, muitas pessoas fazem ao mesmo tempo, porque são questões que mexem muito com elas, mas o que é bonito ver é as pessoas, a superação do primeiro momento, ver uma pessoa, por exemplo, Pois a é, primeira vitória, por exemplo, já não vou ficar sentada longe da pessoa de quem tenho medo na reunião. Identificar, eu normalmente quando faço simulações com as pessoas, sou aquela de quem tem mais medo, eu chamo-me sempre outro nome qualquer. E eles têm que olhar para mim e imaginar o medo, porque normalmente é uma pessoa, uma figura de autoridade, pronto, tem aqui que mexe com outras coisas, né? Primeira vez é se sentar mais perto, depois vamos fazendo aqui um caminho com as pessoas, até que depois chega um ponto que falam à frente de muitas pessoas. Não tem que ser logo tudo de uma vez, não temos que ir logo mergulhar num exatamente, é desconforto, passo a sim, passo a passo. passo. Outras pessoas não, outras pessoas é a vida que as põe em situações que têm que falar e têm que lidar com aquele momento e não têm escolha, que também pode acontecer, né? Posso perguntar uma coisa, Kátia? Não Agora é fiquei com nada. curiosidade de uma coisa. De Podes, tudo isto que claro. estamos a falar, que nós fazemos, há alguma coisa que tu sintas que possa ser particularmente útil para as pessoas quando estão num momento de grande bloqueio quando estão a falar, imagina numa reunião ou a fazer uma apresentação em público? Alguma coisa que tu sintas que seja muito útil para as pessoas? Por acaso vem-me agora. Sim, Ana, há algumas coisas que eu acho que tu já Hum. disseste e já fazes. Quando nós estamos numa situação de exposição social e bloqueamos, o tentar esconder ou tentar disfarçar ou tentar às vezes mostrar que está tudo Ok, bem pode não também ajudar. sou, acredito nisso. Ou seja, em primeiro lugar nós temos que ser honestos Uhum. connosco, não é? Eu já tive vários bloqueios a falar em público, por Uhum. exemplo, e eu muitas vezes uso o humor, mas uso o humor porque é o meu Ok, estilo, ok. não é? Não A é. tapar, Se eu nunca usar o humor e se tentar usar o humor ali, não é, a coisa não não vai vai resultar. resultar. E não quer dizer que resulte sempre, às vezes não Claro, claro, claro. resulta. Eu já tive situações de brincar ou de dizer alguma coisa porque senti que estava ali enrascado ou estava num bloqueio, e senti que a coisa não correu Ok, bem. Agora, qual é que é aqui a grande, o que é que faz a diferença? E eu vou usar aqui uma metáfora para força, ilustrar o força, que eu força. estou a tentar dizer. Eu se tiver medo, eu se achar que não cozinho bem e que não sei fazer Uhum. nada, e se num mês, se eu for para a cozinha 2 vezes e essas 2 vezes correrem mal, 100% de insucesso, eu não tenho jeito nenhum para Ok. isto. Agora, se eu achar que não tenho medo, que não sei cozinhar, não sei fazer nada, e num mês eu vou para a cozinha 30 vezes, 5 vezes corre mal, se calhar até sei Uhum. cozinhar. Ou seja, nós precisamos de É, frequência, precisamos de isso. repetição. E a repetição que nos vai ajudar a perceber que as experiências de Uhum. falha fazem parte e não é a única Isso. experiência. Mas para isso eu tenho que chegar-me à frente Sim, muitas vezes, tentar. isso. E E tentar e analisar. E o analisar não é no sentido ah, de autocrítica e estar a dar cabo de mim porque eu sou uma nódoa, uhum, não é nesse sentido, uhum, mas é no sentido de, ok, o que é que correu mal, o que é que eu posso fazer melhor, qual é que foi o detalhe daqui deste processo, uhum. que poderia ter sido diferente se eu fizer de outra Isso, maneira. isso, isso. Próxima vez que eu estiver nesta situação, o que é que eu posso Isso, fazer de isso. diferente? E é um termo que eu uso muito nas aulas, é repetição, 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 né? Porque o cérebro só aprende por fazer a mesma coisa, pronto, em termos de uma língua, é constantemente. Quem aprende esteve disposto a muitas vezes fazer até que o cérebro lá encaixou na memória a longo prazo, né?
e que penso eu que nos esquecemos quando éramos crianças, a quantidade de vezes que repetimos até fazer alguma coisa na idade adulta. Também traz aqui a questão do Sim, marketing, que vende às sim. pessoas, aprenda rápido, aprenda. As pessoas sentem mais uma vez que estão a falhar se não fizerem Exatamente. rápido, quando não estão a dar o tempo normal que é preciso um ser humano. Se nós pensarmos que em português uma criança, na sua língua materna, é fluente, não é proficiente, é fluente aos 7, 8, 9, 10 anos, o que é que estamos à espera que noutra língua que nós aprendemos uma vez por semana que vai ser diferente, não é? Mas é preciso acompanhar as pessoas a desconstruir estas ideias, porque mais uma vez é uma questão para desistir. Não é? Exatamente. E é preciso acompanhar e desconstruir. E voltando aí ainda à tua questão, não é? Se a pessoa está numa determinada situação e tem uma branca em que a coisa corre mal, primeiro, eu se já tiver pensado nisso Uhum. antes, o que é que acontece se eu tiver uma Isso, branca? isso, isso. Quando essa branca acontecer, eu entretanto já pensei nisso Isso, antes e consigo ativar uma resposta isso. diferente porque já Não pensei há tanto nisso. susto, não é? Não há tanto Isto pânico. Não- exatamente, é o processo que eu Uhum. faço com os meus clientes quando estamos a trabalhar as crises de ansiedade Isso, ou os isso, isso. ataques de Uhum. pânico. E a ideia não é dizer-lhes isto nunca mais vai Isso, acontecer, mas é quando acontecer, o que é que pode fazer isso, isso, isso. diferente? E trabalhamos, e o que pode resultar para mim pode não resultar para Uhum, ti, uhum. Ana. Claro, Eu há claro, bocado claro, claro. falava no humor. A pessoa até pode verbalizar e dizer: Tive uma Claro, branca, eu sou tive essa uma pessoa, branca eu sou essa pessoa, sim, e não consigo. Eu também sou sim. essa pessoa, E não ensina é? as pessoas a dizer em inglês. E o que acontece é que, E digo-lhes, vocês vão exatamente, soar, as pessoas vão ok? dizer, que bom que é o teu inglês, consegues até dizer, my mind has gone blank. Tudo isto é uma ferramenta para transformar e para, desculpa, estavas a dizer, mas sim, Não faz essa mal. branca pode Pois, ser que é verbalizada. mesmo isso. O, o aspecto mais importante de todos e que é aquele que as pessoas muitas vezes não têm presente é que é muito mais fácil os outros conectarem-se connosco na nossa humanidade e com Isso. as nossas falhas do que na nossa ideia de Uhum. perfeccionismo e transmissão de Isso, perfeição. Ninguém é perfeito e ninguém se vai isso, conectar com aquela pessoa que nunca falha e que isso, faz isso, tudo isso. direitinho. Tu tocaste na palavra, Há um lado da. força, força, não, força, força, Diz, à diz. vontade, força. Ao lado de, Há um lado da nossa humanidade que tem a ver com o uhum. falharmos e o falharmos e o reconhecer essa falha, que não é uma falha. E aqui isto é que é muito importante. Quem está a fazer uma apresentação ou quem está numa situação destas, a pessoa, à partida, tem Uhum. conhecimento, a Uhum. pessoa sabe do que é que está a Isso, falar. E as falhas que tem, a esmagadora maioria das vezes, em nada tem a ver claramente, com o seu claramente. conhecimento, É, mas sim com a ansiedade que a situação cria, que é perfeitamente claro, natural, com o não estar, o poder, o tempo de preparação que nós precisamos para estar em cima de um palco, raramente é compatível uhum. com os momentos em que nós efetivamente precisamos de o Isso, fazer. isso, Isso não tem nada a ver com a preparação que nós já temos em relação ao conhecimento e ao conteúdo que nos está a levar isso, àquele isso, isso. lugar. E tu tocaste na palavra que para mim é mais importante quando eu tento despir isto tudo, não é? Do que é aprender inglês. O que eu sinto é a que ponto é que chegamos que nos esquecemos da nossa humanidade. Como é que nos esquecemos quase do que é ser humano, que é só que é isto, que é o errar. O Uhum. ser humano precisa disto. Para aprendermos precisamos disto, mas fomos tão formatados para outra maneira de viver do que as pessoas dizem muitas vezes nas aulas, que é nas empresas vamos fingindo uns com os outros. Ou saí da minha empresa e não criei laços verdadeiros com ninguém. Vamos nos desumanizando de alguma maneira. E isto tudo parece que fica cada vez mais difícil porque não nos permitimos a mostrar-nos no patamar em que estamos. Quando as pessoas que nós admiramos são aquelas que nos mostram essa capacidade de se renovar e de se renovar e de cair e levantar. A maior parte de nós, pelo menos a mim, o que me emociona é ver este caminho de um ser humano, não é? Que se superou e que. E Claro. para mim, por baixo disto tudo, é este o tema que mais me interessa. É como é que nós chegamos a um ponto de nos desumanizarmos. Não é? Eu sou uma pessoa, por exemplo, que se enrola muito a falar. Sim. E eu escolhi falar como eu sou. Não preciso de me esconder, não é? E eu acho que a razão de ter criado este projeto é porque eu revejo nas pessoas e elas também se veem em mim a ser um ser humano que também se mostra como eu sou. Eu tento muito que as nossas redes sociais, por exemplo, sejam tal como é. Quem me vê, que não quero nada que mostre às pessoas menos do que aquilo que é, ou mais do que aquilo que é.
não sei, eu gostava de ter um Exatamente. espaço cada vez mais humano. Acho que a palavra certa as pessoas quando dizem é terapia, as pessoas dizem: "Já é muito terapia, vocês fazem, é terapêutico", eu sinto que muitas vezes é só um espaço humano, não é mais do que só um espaço humano. É isso mesmo. Sim. É um espaço onde é possível, lá está, nós vivermos a nossa Isso, humanidade. E isso, quando, isso. quando nós nos conseguimos conectar com um espaço Uhum. desses, aumenta a nossa Isso, segurança, que a segurança, aqui do ponto de vista emocional, isso. essencialmente, é fundamental para qualquer processo de Uhum, aprendizagem. E lá está, medo e segurança são duas coisas que andam de mão uhum, dada. isso. Quando eu não me sinto segura e eu sinto medo, Uhum. mas eu só vou conseguir sentir-me, voltar a sentir-me segura, não é só vou, mas em muitas Sim, sim, sim. situações, para eu conquistar a minha segurança, eu tenho que caminhar nesse medo. Isso. E é isto que as pessoas muitas vezes não se Não, dão conta, não é? isso. Em relação àquilo que podem E é ser frustrante e podemos partilhar muitos dos essa nossos frustração, não medos. é? Podemos partilhar essa frustração, o caminho é frustrante, Sim, também falar sobre essa frustração que é o caminho, não é? sim, E é isso, abraçar-nos neste caminho que é difícil, sim, sim. Oh, Ana, nós teríamos aqui muito mais tempo claramente. para conversar e Sim. havemos de ter uma próxima conversa em Ai, inglês, oi, porque no fundo também mexe que connosco, a não é? ideia é Também mesmo mexe esta, não connosco. é? Então, medo de falar inglês, embora lá, então vamos falar Isso, em inglês. E sim estamos nós a praticar isso. aquilo que Aqui, olha, pregamos, de estamos para certa aqui forma, não a é? falar e agora E, temos que e que estamos para aqui a falar. Portanto, o próximo episódio é nós as duas em inglês. E a última questão que eu te queria deixar é qual é que é um conselho que tu gostavas de deixar para quem nos está a ouvir relativamente a lidar com este medo de falar inglês? ui, um conselho. Eu acho que é só o primeiro passo, que é perceber que não tem nada a ver com o inglês. Perceber que é uma outra questão e que por trás disto não é tanto um conselho prático de uma dica, mas é mais por trás desta questão com o inglês está uma vida muito mais leve, onde eu sinto que é assim, primeiro passo de tudo. E depois, as pessoas costumam pensar, acho que são as 2 ligadas, mas é, as pessoas pensam que ser duras com elas próprias vai trazer resultados. E todos os estudos mostram que a curto prazo a pessoa acelera e mostra imenso trabalho, mas acaba em grande burnout, acaba num grande cansaço. Esta maneira de maior leveza na aprendizagem é o que traz os tais resultados mais rápidos, porque abre-se as portas para aquilo que o cérebro precisa, que é errar e errar. Então, virarmos o filme ao contrário, acho que é um momento importante é isso, virarmos todo o filme ao contrário, que eu vou criar um espaço para maior erro. Acho que sim, Boa, Ana, muito sim. bom. Olha, muito Obrigada eu. obrigada aqui por esta Isso, conversa e espero que quem nos está a ouvir desse lado consiga estar um bocadinho mais próximo de começar a desbravar o isso, seu medo de falar isso. inglês. É, primeiro passo, pelo menos, não é? Primeiro passo. Sim, Primeiro sim. passo. Primeiro Obrigada, passo. Um grande Cátia. beijinho, Ana.